Olá e muito bem-vindos a mais um webinar. Hoje vamos falar de Click and Printing e esta é a agenda que eu tenho para hoje. Vamos ver três principais pontos. Vamos ficar a conhecer uma visão geral do Handprinting, em que eu vos vou apresentar alguns slides para que percebam, essencialmente, as funcionalidades no seu geral, aquilo que o Handprinting tem para oferecer. Depois vamos também ver como é a arquitetura, mas aqui sem entrar muito em detalhe, para percebermos realmente que peças-chave existem no Handprinting, quais as suas funções e porque é que nós as utilizamos. E por fim, vamos também a uma demonstração, onde eu vos vou mostrar alguns exemplos de relatórios pré-construídos, como construir um relatório e assim sucessivamente, para que vocês vejam efetivamente o Handprinting a trabalhar. À semelhança de outros webinars feitos nesta série de webinars, este acaba por ser um webinar que está pré-gravado nos conteúdos, pelo que vocês podem sempre colocar as questões em qualquer momento e eu estarei também aqui em backstage pronto a responder. De qualquer das formas, no final do webinar vou reservar um tempo, esse sim, live, em que eu vou ler as perguntas que me vão colocando ao longo da sessão e também se quiserem colocar questões nessa altura, irei ler para o resto dos ouvintes poderem saber quais é que são as dúvidas e também ouvirem as respostas. Também, de qualquer das formas, se preferirem ou se necessitarem, inclusive se forem temas extra, aqueles que é abordado hoje, neste caso que acaba por ser o Handprinting, podem sempre contactar-me também diretamente por e-mail e está aqui o meu contacto. Então, vamos agora dar seguimento à nossa sessão e vamos ver ou falar sobre a visão geral do Click and Printing. O Click and Printing é um produto de valor acrescentado dentro da plataforma Click. É um produto dedicado a reporting. Permite fazer a criação de relatórios, definir templates e, logicamente, distribuí-los em vários formatos, nos formatos mais comuns, que veremos mais à frente, gerir como é feita essa distribuição, que dados, o que é passado ou enviado para os utilizadores e como é que lhes chega. E, logicamente, é um produto, então, muito focado também no auxiliar da partilha de informação, quer interna, quer externamente da informação. Mas a premissa aqui é muito importante, é informação estática, é informação de reporting. Ou seja, dentro daquilo que acaba por ser o universo da analítica e aquele pelo qual a Click se tem empenhado em montar uma plataforma para vos oferecer, o Click and Printing foca-se nesta caixinha, foca-se dentro dos insights na parte de reporting e na parte então de distribuição dessa informação estática para os utilizadores. Então, o Handprinting permite-vos reaproveitar essencialmente o vosso legado de aplicações analíticas que tem dentro da organização efetuadas em Click para poder fazer então com que cheguem a mais destinatários distribuindo informação estática para, por exemplo, utilizadores que não necessitam de ter a informação consumível de uma forma analítica e explorável. E esses outputs desses relatórios são feitos nos principais formatos de documento que nós estamos habituados a utilizar no nosso dia a dia. Assim como um relatório não se restringe apenas a uma aplicação. Pode receber informação de múltiplas aplicações Click para então apresentar uma visão holística sobre os dados. E vocês têm, na criação destas templates de relatório, total controle sobre o look do relatório. Seja imagens com mais qualidade, seja formatações, coloring, branding da vossa organização, como assim o desejarem. Então, quando falamos em integração com todos os formatos de documentos populares, a criação destes mesmos relatórios, como eu tinha dito, tem como output os principais tipos de fecheiro de documento. Seja PDF, seja até mesmo uma imagem, seja a criação de um HTML que pode também ser embebido depois na distribuição por e-mail, mas também está incluída, neste caso, o formato de Microsoft Office. Pode também ser feito como output em formato Excel, Word, PowerPoint. E a forma de trabalho consiste, para a criação da template, numa lógica de drag and drop. Ou seja, vocês referenciam a aplicação ou as aplicações Click que querem ir buscar os dados e arrastam os objetos para a vossa template, sejam tabelas, gráficos ou outros objetos. Existindo também a particularidade de, para além de vocês poderem arrastar as visualizações já construídas, na realidade podem também
trabalhar com os dados diretamente e arrastar esses dados, o que vos permite também fazer a criação de um next level de relatórios. Por exemplo, se quiserem, ao criarem um relatório em Excel, utilizar formatações diretamente da própria folha de Excel ou até mesmo criar visualizações com base nos gráficos existentes em Excel, mas alimentados pelos dados das aplicações Qlik, podem fazer. Então, quando falamos também que um relatório pode ser proveniente de múltiplas aplicações e fontes analíticas, vocês podem, dentro do vosso ecossistema Qlik, dentro de todas as aplicações analíticas que vocês têm desenvolvidas, sejam em QlikSense, sejam em QlikView ou até mesmo em ambas, podem combiná-las num único relatório. Ou seja, acaba por ser então a tal situação de arrastar os conteúdos onde vocês podem ter esta visão de relatório holístico. A lógica aqui consiste realmente em conseguirem aproveitar o vosso legado de aplicações analíticas, não terem que refazer a roda e poderem então criar, neste caso, em formato de distribuição de informação estática para os utilizadores que não necessitem de aplicações analíticas exploráveis. E para além disso, a criação desses mesmos relatórios podem ser divididos de uma forma completamente automática, criando múltiplas versões com base, por exemplo, em dimensão ou até mesmo com base em grupos de destinatário, evitando com que tenham que criar várias visões ou várias versões do mesmo relatório que simplesmente é alimentado por fatias de dados diferentes. Depois, por fim, também, a nível do look, não tanto do look and feel, mas mais do look. A criação dos relatórios, a nível do seu look, é feito com o look que vocês entenderem. Podem criar utilizando, por exemplo, o Office, diretamente em Word, mas também existe uma componente de Pixel Perfect. A nossa componente de Pixel Perfect permite-vos ter o controle total e absoluto ao nível do pixel de como é gerado o output desse mesmo relatório. Seja a nível de branding, de scripting, de formatação, de visualizações, inclusive gráficos e visualizações em termos de formato de branding que não existam nativamente em aplicações Qlik, seja View, seja Sense, vocês podem dar aquele facelift de forma a conseguir responder às vossas necessidades de look corporativo dentro da organização. Referente à gestão, o N-Printing tem 3 pontos que merecem destaque. O primeiro consiste no seu posicionamento. Apesar de ser um produto de valor acrescentado, ele encaixa naquela que é a plataforma Qlik, que vos permite então ter uma plataforma única tanto para analítica como para reporting. O segundo consiste na sua capacidade de escalabilidade. Com o N-Printing conseguem responder a todos os casos de uso de reporting, sejam para organizações mais pequenas, para organizações maiores, para casos de uso mais complexos, para casos de uso menos complexos. E a nível de segurança também, esta é baseada em dados, garantindo que os destinatários recebem apenas a informação à qual têm direito de receber. Então, focando no ponto da plataforma única para analítica e reporting. Com o N-Printing, vocês necessitam apenas de ter Qlik, neste caso QlikView ou QlikSense, e conseguem reaproveitar todos esses modelos de dados. Sobre eles, conseguem então fazer a criação dos relatórios, a criação das templates e a geração dos relatórios. Permite então com que vocês possam utilizar uma plataforma única para conseguir responder a todos os casos de uso, desde a analítica ao reporting. E permite-vos também desativar ferramentas de legado, caso assim o seja, que vos estão a ter custos elevados dentro da organização para responder apenas a reporting, caso ainda as estejam a manter. Por outro lado, também nas próprias templates de relatório, podem facilmente incorporar links que permite trazer esta direcionalidade do mundo do reporting para a analítica, caso necessário. Ou seja, um utilizador que recebe, por exemplo, por e-mail um relatório que necessita, entretanto, de investigar mais sobre os dados, sobre, por exemplo, um alerta de relatório que recebeu, pode clicar nesse link, abre a aplicação analítica, por exemplo em QlikSense, e explora então de forma dinâmica os dados para fazer as suas descobertas. Depois, referente à escalabilidade, o N-Printing é escalável no sentido em que, se necessário, podem sempre acrescentar mais motores para fazer a geração dos relatórios. E os próprios motores também, eles funcionam a nível de multithreading,
Ou seja, eles próprios paralisam também a criação das tarefas para fazer a criação dos relatórios. E, logicamente, se decidirem montar um cenário em que metem clustering, por exemplo, de múltiplos motores, podem perfeitamente definir load balancing, priorização das tarefas e assim sucessivamente. Ou seja, tem a garantia que consegue entregar mais relatórios a mais destinatários sem se ter que preocupar com o desempenho. E por fim, a nível de segurança. Com o N-Printing, o enviar dos relatórios, logicamente, pode levar com atribuições de segurança. E essas atribuições de segurança são a nível de row level, são ao nível da célula, fazendo com que as pessoas, os utilizadores que recebem os relatórios, se consiga garantir que eles apenas veem única e exclusivamente a informação à qual eles têm privilégios e direitos de ver. Por outro lado, também pode, na consola de gestão do lado do N-Printing, definir que funcionalidades é que um utilizador pode aceder. Por exemplo, poder administrar o todo ou apenas poder administrar alguma parte da plataforma de N-Printing. Ou seja, com isto você consegue definir a publicação e o envio dos relatórios de forma a que consiga estar descansado que estes contêm sempre os dados mais recentes, mas os dados certos e adequados para os seus destinatários. Por fim, a partilha ou distribuição dos relatórios. Logicamente, estes podem ser entregues por vários canais, ou seja, para vários pontos de destino para poderem ser consumidos. Existe também uma vertente importante, que falaremos em detalhe de seguida, que é a possibilidade de fazer a petição de relatórios on demand, assim como é possível fazer a subscrição a relatórios, evitando com que exista aquilo que eu muitas vezes acabo por chamar que é o spam de demasiada informação para os utilizadores. Então, começando pelo primeiro ponto, entrega multicanal. Agende centralmente, de forma automática, para que os relatórios possam ser distribuídos para os vossos utilizadores. E a entrega desses relatórios pode ser de diversas formas. Pode ser por e-mail, pode ser acedendo a um portal, pode ser colocando numa pasta partilhada, pode ser publicando para um portal interno e assim sucessivamente. Essencialmente, vocês podem eleger qual é que é o destino de publicação que pretendem e fazer essa distribuição com base em agendamentos tanto customizados ou com base em, por exemplo, regras também referidas como alarmísticas que, quando são respeitadas, então lançam a tarefa de criação e de envio do relatório. Então, com isto, conseguem garantir que o relatório certo é enviado, efetivamente, aos destinatários certos, no formato preferido de entrega de consumo dos vossos destinatários. Depois, em relação ao on-demand. O on-demand permite aos utilizadores explorarem uma aplicação Click, seja ClickSense, seja ClickView, e terem um botão. Essencialmente, esse botão, o que ele vai fazer depois é pedir a uma template pré-construída de relatório, que mais uma vez pode ser depois com output Excel, PowerPoint, o que for. Aqui, de facto, o importante é que os utilizadores exploram, filtram os dados com aquilo que lhes é conveniente e então aí criam um relatório novo com base nesses dados filtrados, mas mantendo as premissas que são aquelas que estão definidas na template da criação do relatório, como por exemplo o próprio look e branding da organização para, por exemplo, depois partilharem com algum elemento externo. Ou seja, isto na realidade traz aqui uma potencialidade muito interessante de self-service para os utilizadores, que faculta de forma a que eles possam gerar os seus próprios relatórios de uma forma autónoma, libertando também as tecnologias de informação destas tarefas que acabam por consumir tempo, libertando-os então para outras tarefas de igual ou maior importância. Por fim, subscrição self-service. O N-Printing tem um portal que se denomina como Newsstand, que permite aos utilizadores explorarem, verem que relatórios é que aí estão disponíveis, descarregar, mas também permite fazer subscrição de relatórios. Ou seja, em vez de estarem constantemente a receber algo que foi agendado por um terceiro ou por um elemento de administração, os utilizadores podem escolher aqueles relatórios que são verdadeiramente importantes para eles, definir qual é que é a periodicidade e quando é que querem as condições que querem para o receber e então aí receberem, evitando, como eu referi anteriormente, aquela criação sem querer de spam de envio de demasiada informação. Então, mais uma vez, e como diz o último ponto,
permite de facto com que todos os utilizadores recebam o relatório certo, como e quando efetivamente precisam deles. Então, a tema de resumo. O Click and Printing trabalha em tandem com o ClickSense e com o ClickView para vos permitir trazer reporting para cima da mesa para os vossos utilizadores. Com o Click and Printing conseguem criar conteúdos, nomeadamente fazer a criação dos relatórios, de forma a que o seu próprio output seja nos principais formatos de documento utilizados nos dias de hoje, como por exemplo PDF, HTML ou até mesmo em formato Microsoft Office. A alimentar esses relatórios, podem ser alimentados por múltiplas aplicações Click, seja ClickSense, seja ClickView, até mesmo combinar essas múltiplas aplicações numa única visão de relatório, com o branding, com o look, com o nível de qualidade, inclusive a parametrização a nível de Pixel Perfect que vocês considerarem relevantes para o tipo de output que pretendem. A nível da gestão, de facto, como eu disse, ao funcionar em tandem com o ClickSense ou com o ClickView, na realidade o Click and Printing é uma peça existente dentro da plataforma Click de analítica. Então faz com que, para vocês poderem fazer tanto a gestão como o reaproveitamento dos modelos de dados já desenvolvidos para as aplicações Click, vos facilite muito. Assim como é escalável, no sentido em que, consoante vai aumentando a necessidade de maior publicação, de mais conteúdos a serem enviados a nível de relatório para os utilizadores, vocês podem facilmente escalar o N-Printing, e o N-Printing funciona também a nível de paralelização de tarefas, ou seja, é multi-threaded. Por outro lado, o N-Printing também é seguro, garante que quem recebe os relatórios recebe de facto porque tem autorização para o receber, mas também recebe o relatório alimentado com os dados aos quais ele tem direito a ver. Existe Row-Level Security. Por fim, a nível da partilha, o enviar dos relatórios, a distribuição é para os múltiplos canais que poderão facilitar aos utilizadores de forma a que seja mais fácil eles poderem consultar essa informação. Seja, por exemplo, por envio por e-mail, seja por fazer um drop numa pasta partilhada, seja por embeber num portal interno que tenham. As opções são diversas. E o próprio utilizador também tem algum controle sobre a forma como ele próprio pode receber o relatório. Por exemplo, pode subscrever via Newsstand, um portal de N-Printing, ele pode subscrever aos relatórios que lhe interessam, com a periodicidade, com a cadência que lhe mais é conveniente, evitando aquilo que eu tinha denotado como anteriormente um spam de demasiada informação, mas também pode, enquanto está a explorar uma aplicação analítica, seja em ClickSense, seja em ClickView, escolher nos dados, fazendo as seleções, refinando a visão dos dados que pretende, depois carregar num botão e utilizar uma template pré-definida de como deve ser o relatório, mas alimentada efetivamente apenas com os dados referentes às seleções que ele está a ver naquele momento. Então, a ideia essencialmente do Click and Printing é conseguir maximizar o valor da analítica dentro da vossa organização, porque existem casos de facto em que nós queremos uma exploração viva dos dados, e nesse sentido, tanto o ClickSense como o ClickView são ferramentas muito indicadas para o fazer. Mas por outro lado, existem outros casos de utilização em que não é necessário esse tipo de exploração, basta a distribuição e a consulta da informação num formato estático, seja porque queremos enviar, por exemplo, uma entidade reguladora para partilhar para uma maior quantidade de utilizadores internos ou externos. Tanto faz. Essencialmente é aí onde entra então o valor do N-Printing, onde vocês conseguem fazer a distribuição de informação estática em massa, em formato de relatório, para os utilizadores que não necessitam de facto de estar a explorar dinamicamente essa mesma informação. Vejamos rapidamente como é a arquitetura do N-Printing. Não vamos descer muito a nível do bit e do byte, apenas para que tenham uma ideia que existem vários componentes e qual é que é o papel de cada um desses componentes. Ora, olhando de cima para baixo no nosso slide, essencialmente nós temos a Web Console. A Web Console é o local onde nós podemos administrar ou gerir o nosso ambiente de N-Printing, onde, por exemplo, identificamos onde estão os relatórios, definimos quais é que são as tarefas de agendamento que estes têm que ter, eventualmente com condicionais ou não,
que atribuições de segurança, por exemplo, de acesso a esta mesma web console ou destinatários dos relatórios têm que ter, e assim sucessivamente. Depois, o Newsstand é um portal que vem com o handprinting, mas este já para o utilizador final. É o portal onde o utilizador pode consultar quais é que são os vários relatórios que tem à sua disposição e, em caso de o poder fazer, quais é que ele pode também subscrever para definir qual é que é a cadência que ele pretende receber. Depois, On Demand. O On Demand consiste num objeto de extensão que se pode colocar nas aplicações tanto da ClickSense como da ClickView. E esse objeto permite fazer então com que seja criado um relatório, mas com base nas seleções atuais que o documento está a ter. Ou seja, vai beber uma template de relatório, seja no formato que for essa template, como por exemplo PowerPoint, mas irá alimentar esse PowerPoint apenas com os dados referentes às seleções que o utilizador tem naquele momento. Por fim, o último componente, Designer. O Designer consiste num pequeno software, um cliente desktop, dedicado para desenvolver as templates dos relatórios de handprinting. O Designer apenas é necessário estar instalado nas máquinas dos developers. E, inclusive, se um developer utiliza como formato de criação de template um documento Office, será necessário também ter instalado nessa máquina o Office, uma vez que dentro do Designer será chamado, por exemplo, o Word ou o Excel para fazer a criação dessa mesma template. Olhando agora para a zona intermédia do nosso slide, o handprinting server. O handprinting server é composto pelo Web Engine, que essencialmente é o servidor web que faz o rendering, por exemplo, da web console, do newsstand, e que acaba por ser o ponto de entrada então para os utilizadores. Também é quem gera a autenticação e autorização com base em perfis definida, por exemplo, na web console. Depois temos o repositório, que é essencialmente o local onde está de forma persistente centralizados todos os conteúdos de configuração do handprinting server, e o scheduler, que é quem faz o agendamento das tarefas e define qual é que é a prioridade de cada uma delas. E por fim, existe também a componente de Messaging Queue. O Messaging Queue é quem faz a distribuição de tarefas e a entrega dos relatórios aos seus destinatários. Olhando para a última parte do nosso slide, o handprinting engine. É este quem tem a seu cargo a geração dos relatórios em si. Ou seja, quem vai essencialmente peticionar às fontes de dados para o handprinting, nomeadamente as aplicações ClickSense ou ClickView, e que vai trazer os conteúdos necessários para alimentar então as templates para, por sua vez, estas templates poderem ser distribuídas para os seus destinatários. Vamos então agora à nossa parte de demonstração deste webinar. Ora, para hoje eu tenho 3 principais tópicos para vos mostrar. O primeiro consiste, logicamente, a como podemos aceder aos relatórios. Vou-vos mostrar o Newsstand, vou-vos mostrar como estes também podem ser publicados para o ClickSense Hub e como pode um utilizador criar um relatório on demand. Depois vamos ver, agora sim numa vertente de developer, como podemos criar e publicar um relatório. Vou agarrar no exemplo da criação de um relatório em Excel. E por fim, vamos ver também outros formatos, essencialmente de template. Vou-vos dar a conhecer, por exemplo, PowerPoint, Pixel Perfect, até mesmo como embeber um relatório em HTML no e-mail. Então, vamos começar com o primeiro exemplo. Neste caso, como aceder aos relatórios por via Newsstand, Sense Hub e On Demand. Ok, então vamos iniciar com o Newsstand. Vou abrir aqui este meu marcador e vou entrar no Newsstand. Então, como eu tinha referido anteriormente, o Newsstand é um portal que vem incluído com o Click and Printing que nos permite aceder facilmente aos relatórios aos quais eu, como utilizador, tenho acesso. E como nós podemos ver, eu tenho aqui, cá por ter 3 relatórios, não tenho aqui um exemplo sobre complicado nesta minha máquina virtual, logicamente para me ajudar também a explicar um pouco os conceitos, mas podia ter aqui muitos mais relatórios disponíveis. E como podem ver, temos aqui algumas pré-visualizações e inclusive podemos favoritar aqui com esta estrelinha para indicarmos quais é que são os relatórios que acabam por ser os mais recorrentes que nós poderemos querer ver. Agora, eu para aceder ao relatório e para até pré-visualizá-lo ou mesmo descarregar, basta-me clicar nele. Primeiro tenho sempre uma visão de
o que é que ele detém de pré-visualização e posso sempre fazer download. Então, ao fazer download, depois eu posso abrir e posso consultá-lo. Por exemplo, neste caso, acaba por ser um relatório que originalmente em PowerPoint, mas com formato final PDF, posso abrir e ver os seus conteúdos. Alguns destaques também interessantes. Eu posso aceder aqui, por exemplo, ao histórico, ou seja, ver que versões de histórico ao longo do tempo deste relatório têm vindo a ser lançadas. Também aqui há alguns outros exemplos que eu poderia ser, por exemplo, este em HTML, que acabou por me descarregar. Vou aqui abrir a pasta. Este em HTML acaba por ser HTML puro, com as visualizações embebidas, por exemplo, e com o texto que nós queremos, que é um formato interessante, ou para se criar uma página estática acessível num portal, ou até mesmo para embeber estes conteúdos num e-mail, que mais tarde poderemos ver o exemplo a funcionar. E tenho aqui também um outro exemplo de um documento em Excel que, logicamente, dada a orientação das quadrículas, a pré-visualização poderá não ser mais fácil de nós vermos, mas se eu descarregar e abrir, conseguimos ver que, por exemplo, redimensionando, temos aqui então o nosso Excel, que tem vários conteúdos, e veremos inclusive de seguida como é que criamos algo similar, e que até mesmo temos aqui várias abas, várias sheets, que me estão a fazer o banding, neste caso por categoria de produto dos conteúdos em relatório. Ora, este acaba por ser o acesso via Newsstand, sendo que no Newsstand existe mais uma particularidade, foi aquela que eu referi, da possibilidade de fazer subscrição a relatórios, ou seja, eu posso receber estes relatórios que estão identificados para mim como os relatórios que eu tenho de forma agendada que receber, mas também posso subscrever aos relatórios que mais convenientes me são. Ora, eu acedendo aqui a Subscriptions, como eu já fiz, posso ver todas as subscrições, posso ver então as que são corporativas, posso ver aquelas que são minhas, as que eu criei para eu receber com base na cadência que eu entender. Então, vou rapidamente mostrar como é que eu poderia criar uma nova subscrição. Basta-me fazer Create Subscription, escolher o relatório, por exemplo, eu tenho vários relatórios aqui disponíveis. Poderíamos ir ao Simple Excel, o formato de output que nós queremos, até poderia ser em PDF, a qualidade que nós queremos, que nome é que queremos dar, vou deixar aqui por defeito, e realmente o destaque que eu quero dar é o destaque. A periodicidade que nós temos, ou seja, por exemplo, apenas uma vez, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, por exemplo, semanalmente apenas às terças e sextas-feiras de 2 em 2 semanas, ou seja, eu realmente defino qual é que é a cadência, a que horas é que eu quero receber, quando é que é para iniciar e eventualmente se é para terminar, por exemplo, se eu só quero receber esta informação, sei lá, até ao final deste trimestre, posso identificar. E basta-me então fazer essa criação e ficarei com uma subscrição de um relatório, mas com a cadência que realmente para mim é mais interessante. Uma outra forma de aceder aos relatórios poderá ser pelo Hub do ClickSense, ou seja, vou abrir aqui o meu Hub, em que eu acabo por ter o login já feito por Single Sign-On, e se repararem, eu tenho aqui um stream especial nesta área pessoal. Tenho um stream que se chama Reports, ou seja, do lado da administração do Handprinting, pode-se definir que a publicação dos relatórios também pode ser, por exemplo, diretamente para o Sense Hub dos utilizadores. Então eu aqui consigo aceder ao mesmo relatório em Excel, que ainda há pouco abri, vou simplesmente reabrir para nós vermos. Consigo aceder ao mesmo relatório, mas sem ter então a necessidade de abrir o Newsstand, caso eu já esteja, por exemplo, a fazer explorações analíticas no meu ClickSense, no meu servidor de ClickSense. E por fim, uma outra forma também de aceder a relatórios acaba por ser a possibilidade de utilizar a função de On Demand. Ou seja, enquanto eu estou a navegar numa aplicação, como por exemplo acaba por ser este Sales Dashboard que eu estou a abrir os vários tabuladores, eu posso ter aqui um botão, como este aqui de Create Report. O que ele vai fazer, essencialmente, vai ser criar um relatório no momento em que eu carregar neste botão. Mas, logicamente, eu quero ter aqui algum controle. Por exemplo, eu poderei querer apenas informação sobre estes 2 vendedores para, por exemplo, este conjunto de produtos.
e apenas, por exemplo, para 2018 e 2019. Ou seja, com base nestas seleções é que eu vou querer que seja gerado o meu relatório. E então vou clicar aqui em Create Report e tenho essencialmente listado os relatórios que eu já criei anteriormente e posso, por exemplo, clicar aqui em Quick Report. Ao clicar em Quick Report, ele vai criar aquele que é o relatório por omissão que este botão me permite criar, mas neste caso com as seleções que eu elegi. Ou seja, em concreto, vai agarrar na template de PowerPoint e vai alimentar essa template com os dados que nós temos. Então, agora que já está, carreguei em Download, vou abrir e podemos ver o resultado. Ora, aqui temos nós o PowerPoint filtrado com apenas, por exemplo, os dois vendedores que nós selecionamos. Há uma questão de segundos para fazer a geração deste relatório. Adicionalmente, caso a opção aqui estiver disponível, eu posso não me restringir apenas a este report por defeito. Se existirem outros reports aos quais eu tenho acesso de outros formatos e outras templates, se eu for aqui a esta opção, posso escolher então as outras templates que estão disponíveis para poder então alimentar com estas mesmas seleções para gerar o meu report on demand. Por fim, uma outra forma que também poderá ser interessante acabará por ser o acesso, por exemplo, a uma pasta partilhada, seja ela na intranet, seja ela na extranet. Por exemplo, eu tenho esta pasta de rede onde automaticamente os relatórios, também com base em agendamento, estão a ser colocados. Neste caso, até temos aqui uma lógica adicional que é por utilizador ou por grupos de utilizadores fazer a criação aqui de uma subpasta. Ou seja, temos aqui relatórios para o John, para o Bob, para a Maria, por exemplo, para o departamento para vendas e, neste caso, relatório para mim que eu posso, por exemplo, aceder e abrir e consultar. Que acaba por ser o mesmo relatório de PowerPoint em PDF que nós vimos anteriormente. Agora vamos assumir um papel de developer e vamos ver qual é a dificuldade de nós criarmos uma template de um relatório e publicarmos para este poder ser consultado pelos seus destinatários. Em concreto, vamos fazer a criação de um relatório em Excel. Ok, então vamos agora abrir aqui um novo tabulador e vamos aceder à parte da administração do N-Printing. Este acaba por ser um portal que também vem com um produto que tem uma morada diferente. Principalmente a morada acaba por ser aqui no Porto. E essencialmente com base no tipo de utilizador que eu tenho, a nível de login, eu poderei ter ou não acesso a esta console de administração para poder fazer, por exemplo, a criação de relatórios. Então, se eu me dirigir aqui em Reports, vejo os vários relatórios que estão existentes, que acabam por ser os relatórios que nós ainda há pouco vimos a trabalhar, e eu posso criar um relatório. Por exemplo, My Excel Example. Escolho o formato, nomeadamente em Excel, e escolho aqui a app. O conceito de app não é aplicação clique. É um conceito, neste caso, de contentor de aplicações. Ou seja, nós, como podem ver aqui no topo desta janela, temos aqui esta opção de Apps. Vou abrir aqui no novo tabulador, onde nós definimos essencialmente um contentor, onde podemos dar um nome, uma designação, e nesse contentor, então, depois, aí sim, é onde são colocadas as ligações. Como podem ver, está aqui nesta coluna a dizer que estas ligações essencialmente pertencem a esta app. Então o que isto quer dizer é que a aplicação Sales Dashboard, que tem este ID do lado do ClickSense, ou a aplicação Workshop Simplified Connection, que tem outro ID, ambas pertencem a este contentor de app, ou seja, ambas depois podem ser utilizadas, por exemplo, no mesmo relatório para alimentar esse mesmo relatório. Mais à frente também iremos falar um pouco sobre os Filters and Conditions, mas não nos vamos estender e vamos de facto começar pelo mais simples, que é a criação do relatório. Então, voltando aqui ao nosso tabulador anterior, demos o título, escolhemos que é tipo Excel, então a dita app, template, vamos escolher que é uma template completamente em vazio, e existem aqui só mais algumas opções que eu gostaria de destacar rapidamente. A possibilidade de dar a opção de on demand ou não, ou seja, para depois, posteriormente, numa aplicação em clique, podermos colocar o dito botão de geração de on demand e este template poder aparecer como opção e ser utilizado. Ou também fazer a possibilidade de
ciclo e, logicamente, também nome dinâmico, especialmente se utilizarmos a utilização da criação de relatórios cíclicos, como por exemplo, com base em campo, ou seja, poderia dizer que eu gostaria de ter um relatório por país e, logicamente, também dizer como se comporta a lógica do nome dinâmico, ou um relatório por utilizador e criar um utilizador com a adição do nome do utilizador no nome do fecheiro, ou a adição da data de quando ele foi gerado, e assim sucessivamente. É aqui então onde nós configuramos, nestas opções, tanto de Cycle como Dynamic Naming, com base nas nossas necessidades. Vou remover porque, na realidade, não vamos precisar para o nosso exemplo, e clico então em Create, para criar o relatório. Estou então agora em condições de editar a template. Vamos então editar a template, e quando nós o fazemos, agora vamos lançar aquele que é a parte de Designer do N-Printing. Ou seja, é aberta uma nova janela, que neste caso em concreto, como estamos a utilizar uma template em documento Office, nomeadamente em Excel, o que ele faz é coloca dentro dessa janela do Designer o próprio Excel, para eu poder trabalhar com aquilo que eu já estou habituado a trabalhar no meu dia-a-dia. As únicas opções adicionais que eu tenho acabam por ser estas que estão aqui à esquerda e estes botõezinhos aqui em cima, que é aqui onde eu vou identificar que conteúdos é que eu quero colocar no meu fecheiro em Excel, e pronto, estes aqui acabam por ser autoexplicativos, é a possibilidade de guardar, de pré-visualizar e assim sucessivamente. Então, por exemplo, eu poderia querer colocar aqui My Excel Report, dizer que gostaria de ver, por exemplo, tudo isto centrado, com alguma formatação a nível de cor, de look and feel. Poderia adicionar uma imagem, por exemplo. Acaba por ser trabalho normal de Excel, e aquilo que eu vou querer começar por fazer vai ser trazer uma visualização. E a visualização que eu vou querer trazer vai ser esta visualização que nós temos aqui de Sales by Salesperson. Então aquilo que eu tenho que fazer é basicamente conseguir identificar esta visualização. Então eu posso, botão direito, dizer que quero ver, essencialmente aqui na opção de Share, ver aqui a opção de Embed, e ele identifica-me o ID do objeto. Também posso pesquisar pelo título, na realidade. Tenho duas formas de o fazer e já o verão mais à frente. Mas se, por exemplo, em situação de empate em que eu tenho vários objetos com o mesmo título, posso sempre ir também pelo Object ID, e a forma de o obter é a seguinte. Então, partindo para a prática, venho aqui para o lado do meu designer, digo que eu gostaria de acrescentar uma imagem, adiciono um objeto e identifico então qual é que é o objeto. Ou seja, vou aqui ao Sales Dashboard e colo aqui o ID que eu copiei. Como podem ver, então, de facto, podemos ver tanto pelo título como pelo Object ID. Então, clico em OK e agora basicamente arrasto para a célula onde eu quero que ele comece a desenhar a visualização. Posso parametrizar eventualmente aqui qual é que é o tamanho que eu pretendo que ele tenha, por exemplo, a nível de altura ou largura máxima. E o que ele vai fazer vai sempre gerar estes conteúdos dinamicamente, ou seja, vai posicionar como primeiro ponto, ou seja, o canto superior esquerdo da imagem da visualização na célula 5B, e tudo o que eu acrescentar aqui em baixo, que nós iremos fazer na parte seguinte da demonstração, ele vai manter o número de linhas que nós temos aqui de intervalo, ou seja, ele automaticamente, se a imagem me chegar, por exemplo, à linha 19, vai automaticamente começar, se eu quiser algo com um intervalo de 5 linhas, apresentar, por exemplo, na linha 25. Vamos ver isto na prática. Vou dizer para fazer a pré-visualização da inserção da minha visualização. Carrego aqui em Preview. E, passado alguns segundos, acabo por ver então a minha visualização, que basicamente está colocada então na célula 5B. Aproveitar, vou fechar aqui o Excel anterior. Então, agora vamos acrescentar mais informação. Por exemplo, vou querer ver a nível tabular a informação correspondente aos detalhes que nós temos aqui neste tabulador. Ou seja, se eu for aqui a Details, tenho aqui esta tabela que tem os detalhes de vendas por produto e eu gostaria de acrescentar esta tabela. Então, mais uma vez, posso dizer que eu gostaria de saber qual é que é o ID, fazer a sua cópia e voltar para o nosso designer. Então, coloco aqui em tabelas, Add Table, como podem ver, ele aqui já acaba por nos estar a formatar ou pré-definir dentro do Sales Dashboard as tabelas que nós queremos. Coloquei o ID,
adicionei a tabela e aqui a temos. Ou seja, se eu agora arrastar, o que ele vai fazer vai ser posicionando, neste caso, 2 linhas abaixo, vai-me fazer a inserção da tabela. Podemos pré-visualizar. E temos aqui então o exemplo da nossa visualização seguida da tabela aqui incluída. Mas na realidade, a esta tabela eu poderia utilizar os seus conteúdos em si, mas fazer com que ela se fosse trabalhada ou formatada, por exemplo, no próprio Excel. Ou seja, vamos voltar aqui, vamos limpar esta nossa célula e se eu desdobrar aqui, tenho então acesso aos conteúdos de cada uma das colunas. Então posso dizer que eu gostaria de ver aqui Product Name, gostaria de ver aqui de facto as Sales, a Margin, coloquei no sítio errado, a Margin e, por exemplo, o número de encomendas. E agora, para acrescentar um bocadinho de valor, poderia querer ver aqui os totais, ou seja, Totals, e dizer que, essencialmente, acaba por ser o somatório de os conteúdos de tudo o que venha, essencialmente, a começar nesta linha e que termine, neste caso, na linha de intervalo entre a tabela e os totals. Então, como ele me vai acrescentar aqui valores, essencialmente vai-me crescer a fórmula da expressão do Excel e ele vai automaticamente expandir o intervalo da fórmula e vai conseguir fazer a soma do totalizador. Neste momento temos isto apenas a zeros, porque não temos dados. Posso também dizer então que quero que o próprio Excel me formate a tabela e que ponha aqui um look, por exemplo, de tabela típica de Excel. Posso dizer Format as a Table, digo que tenho cabeçalhos e assim terei uma tabela formatadinha. Então, vamos agora pré-visualizar o nosso trabalho. Vemos de facto que temos os mesmos conteúdos, ou seja, temos aqui a nossa imagem do gráfico e agora temos a tabela formatadinha, lá está com o drop-down, como eu tinha dito, e no final da tabela podemos ver que temos aqui os nossos totalizadores que nós tínhamos programaticamente colocado com a expressão de soma e podem ver que ela expandiu, neste caso até à linha 114. Ora, continuando, vou querer fazer com que esta tabela seja particionada, por exemplo, por categoria de produto. Então eu posso dizer que eu gostaria de adicionar aqui levels e para estes levels vou utilizar, por exemplo, este campo que é este nome cart. Então com isso eu posso então criar, lá está, um banding por cada valor que existe no campo NomCat. Vou apenas arrastar aqui em baixo só para explicar o conceito. Essencialmente vamos ter aqui a nossa tag em estilo XML de início e a nossa tag de fim, ou seja, a partir do momento em que temos a barra quer dizer que termina. Então tudo o que eu colocar, vou fazer aqui um cut e fazer aqui um paste, tudo o que eu colocar essencialmente neste intervalo, entre neste caso, por exemplo, a linha 7 e a linha 15, que obviamente, como eu tinha dito anteriormente, vai expandir, vai-me fazer aqui um banding por nome de categoria. Agora, para me ajudar a perceber um bocadinho melhor o que é que eu estou a ver, por exemplo, eu podia dizer category aqui, pôr um título, 2 pontos, e por exemplo, então pedir para que ele me coloque também a especificação de qual é que é a categoria que nós estamos a ver, e podemos pôr esta informação a bold e talvez assim um pouco maior, mas não tão grande como o título. Vamos ver novamente então o output que nós vamos ter fazendo uma pré-visualização. E aqui temos o resultado do nosso relatório, a nossa imagem, e vejam, temos categoria Babywear, uma tabela agora para Babywear, outra para Bath Clothes, outra para Children's Wear e assim sucessivamente pelas várias categorias de produtos que nós temos. Por fim, gostaria de mostrar também mais um desdobramento, que neste caso seria criar uma paginação, ou seja, uma sheet por valor. Vamos, por exemplo, fazer aqui uma divisão por vendedor. Ou seja, mesma lógica do que os levels, add current sheet level, e vamos procurar então pelo nosso campo salesperson. Ok, então com isto podem ver que aqui em baixo agora já temos a tal nomenclatura de tag. Ele vai-me fazer o desdobramento, neste caso uma sheet por vendedor, onde nós vamos ver o nosso título, o nosso gráfico de contribuição por produto e as nossas tabelas subdivididas por cada categoria. Vamos confirmar se tudo está ok, fazendo preview.
E pronto, temos então o nosso relatório em Excel, agora com a divisão feita por sheet com base em cada um dos vendedores. Como nós tínhamos agarrado há pouco na visualização por vendedor, é natural que agora tenhamos só apenas aqui uma barra e pronto, cada uma das tabelas estará atualizada com base nos números do correspondente vendedor. Vamos então agora proceder à parte da publicação do relatório, ou seja, disponibilizá-lo aos utilizadores e fazer então o push do relatório pelo canal que mais será conveniente para disseminar esta informação. Então, posso fazer aqui Save and Close e posso criar uma nova tarefa, uma tarefa de publicação. Então, como podem ver, tenho aqui já alguns exemplos, daqui a pouco veremos mais em detalhe. Crio uma tarefa, por exemplo, My Excel Task, em que neste caso vamos associar à mesma aplicação, eventualmente qual é que é o histórico que nós queremos manter dos relatórios ao longo do tempo. Digo para fazer a criação e agora posso adicionar o nosso relatório recentemente criado, que é o My Excel Example. Aqui posso escolher também o tipo de output que eu pretendo, que vou escolher em Excel, e a qualidade eventualmente das imagens também que nós queremos que sejam colocadas, por exemplo, qualidade alta. Possibilidade de ser anexado em e-mail caso nós, de facto, quisermos enviar o relatório por via e-mail, e também a possibilidade de adicionar condições de geração do relatório, que logicamente se são cumpridas ou não, podem fazer com que este seja gerado. Ou seja, por exemplo, eu escolhi aqui uma opção de Margin over 20%. Esta condição está criada previamente aqui na área das apps, onde nós podemos pôr aqui Conditions. Vou abrir muito rapidamente, aqui temos a nossa condição, com o texto, com o descritivo, e que tem uma regra ou um conjunto de regras, que neste caso acaba por ser a identificação de uma variável que existe na aplicação, que é a vMargin, que tenha um valor, por exemplo, quando esteja acima de 0.2. Então, adiciono o relatório e eventualmente as condições que ele tenha, caso ele tenha, também posso protegê-lo com password. E digo para adicionar o relatório. Se eu quiser juntar mais do que um relatório para, por exemplo, ir num e-mail mais do que um anexo, posso perfeitamente fazer acrescentando aqui mais relatórios. Depois identifico quem é que são os destinatários, utilizador ou grupos de utilizadores. Vamos dizer, por exemplo, que quero que seja enviado para mim, com a possibilidade de enviar para Newsstand e eventualmente também com a possibilidade de enviar para e-mail. E adiciono. Filtros também podem ser definidos filtros à cabeça, ou seja, em vez de nós termos o relatório por total e para além, logicamente, da informação que é filtrada automaticamente, por exemplo, por via Section Access do utilizador, posso também dizer que eu gostaria de ver, por exemplo, apenas com base num filtro em concreto pré-definido. Por acaso, este não se aplica para a aplicação que nós estamos a utilizar, é para o Workshop Simplified, mas da mesma forma como nas condições podemos definir condições, aqui em Apps podemos definir filters, que acaba por ser um processo bastante semelhante, é identificar quais é que são os campos e eventualmente os valores que nós queremos que esses campos tenham e o tipo de seleção, se é excluída ou não. Ora, voltando então aqui ao nosso ponto anterior, a nível de destinos, onde nós queremos que seja publicado o relatório por utilizador, vamos ter aqui essencialmente uma linha e identificamos os destinos. Podemos dizer que eu, neste caso, quero para o Newsstand, quero para o e-mail e eventualmente para outros locais, caso estes existam, como por exemplo as pastas de rede que estão aqui também já pré-configuradas. Mas vamos dizer que apenas queremos para Newsstand e para e-mail. Se eventualmente eu quero colocar aqui uma mensagem de e-mail, por exemplo, o seu relatório, em que podemos pôr aqui bom dia e o nome do utilizador, por exemplo, o username, segue em anexo o seu relatório, por exemplo, mensal. E dizemos então que queremos anexar os relatórios ao correio. Por fim, triggers. Falta-me só aqui guardar. Por fim, triggers. O que é que faz despoltar essencialmente o lançamento deste relatório? Acaba por ser um agendamento similar àquele que era o da subscrição do Newsstand, onde nós podemos definir aqui o scheduling, seja uma única vez, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, por exemplo, como eu tinha dito há pouco, a cada 2 em 2 semanas, ou por exemplo, neste caso, todos os meses no dia, ou neste caso, na primeira
segunda-feira do mês, que eu quero recebê-lo, por exemplo, digamos, às 9 horas, 09:00. E então ele aí será criado com este agendamento, que eu posso dizer aqui para criar. E logicamente, manualmente, também posso fazer o trigger. E mais uma vez, podemos colocar aqui também condições, neste caso, condições gerais para toda a tarefa, em vez de ser apenas para o relatório. Então, se voltarmos aqui às nossas Publish Tasks, vemos que nós temos aqui a nossa My Excel Task, criada agora recentemente, que eu posso disputar manualmente. Então posso fazer aqui Run Now e ela está identificada como tarefa a correr. Eventualmente também posso ver aqui em Task Executions para ter uma noção de como se está a completar a execução da minha tarefa. Ok, está identificada como completa, por isso vamos ver se ela chegou aos vários destinos que nós identificamos. Vamos começar pelo nosso New Stand. Vou abrir aqui um novo tabulador, acaba por ser este aqui no final. Como podem ver, ele acabou de me gerar aqui o nosso My Excel Example e temos aqui o nosso ficheirinho em Excel pronto a ser consumido. Vou rapidamente abrir e temos aqui o nosso relatório em Excel com os tais desdobramentos por vendedor e por categoria de produto. Tínhamos dito também que queríamos por e-mail, então eu posso abrir aqui agora o meu correio e vejo que tenho aqui um e-mail, lá está, bom dia, o meu nome assignado era RVR, segue em anexo aqui o seu relatório mensal, vejo inclusive que não pus acentuação, mas aqui está o meu ficheiro também em Excel, ou o meu relatório em Excel pronto a ser consumido. Então, nós rapidamente acabamos por criar uma template em Excel com um relatório com alguma complexidade, que essencialmente foi também publicado tanto no Newsstand, assim como enviado por e-mail para o utilizador de destino. Por fim, vamos entrar agora na reta final da nossa demonstração e vou mostrar apenas mais alguns exemplos de templates e alguns destaques de administração que gostaria também de referir hoje. Vamos começar com um exemplo de template de PowerPoint. Então, vou fechar aqui esta nossa pré-visualização do Excel. Vou aproveitar e vou fechar todos os restantes tabuladores. Então, nós há pouco vimos que tínhamos este relatório com base em PowerPoint, onde podemos inclusive ver que existe aqui uma criação de página em que cada uma das páginas vai representar uma categoria de produtos. Então, isto essencialmente para ser criado, para terem uma ideia de esforço da criação de template, eu vou aqui abrir aqui este Simple PowerPoint e editar a template. Ora, à semelhança do Excel, o que nós vemos de facto é que o PowerPoint acaba por estar embedido dentro do nosso designer e na realidade apenas criamos 4 sheets para conseguir fazer aquele output. Em vez de termos levels, neste caso vamos ter a identificação por paginação, em que esta está aqui identificada, ou seja, temos aqui a tag do nome cat e vai-nos fazer a paginação por cada uma das páginas, e temos aqui uma página de capa. E pronto, basicamente cada uma das visualizações acabam por ser imagens que foram para aqui arrastadas. E com esta template então conseguimos criar o output que nós vimos anteriormente, por exemplo aqui na pré-visualização e no relatório que já foi aberto anteriormente. Um outro destaque que eu gostaria de falar acaba por ser a possibilidade de utilizar templates em HTML. A template em HTML, como nós vimos aqui, que nos acaba por criar este Simple HTML, onde nós podemos ter algo com este look and feel, ou seja, uma página HTML onde está embebidas visualizações e formatações, inclusive imagens, para dar aqui algum branding. Pode ser utilizado, por exemplo, para gerar uma página estática, para esta ser publicada, por exemplo, internamente, até mesmo dentro de algum SharePoint, ou até mesmo, eventualmente, de forma externa. Mas também pode ser utilizado para embeber em e-mail. Ou seja, se eu for aqui a nível dos relatórios, nós temos aqui o Simple HTML, apenas para terem uma noção de como está criada a template.
podemos ver basicamente que temos, desta vez, em vez de termos o nosso Microsoft Office, acabamos por ter o nosso editor de texto, onde podemos colocar aqui o HTML puro e duro. Acaba por ser uma lógica bastante semelhante, onde nós temos, por exemplo, as imagens e eventualmente os levels, e o que nos vai fazer vai ser a geração aqui de umas tags especiais, neste caso entre estas duas percentagens, que vai ser onde o nPrinting vai entender que deve colocar os conteúdos provenientes das aplicações Click. Então, nós podemos utilizar isto, por exemplo, uma lógica de criação de tarefa de publicação, onde esta pode ser enviada por e-mail e nós podemos então embeber esse mesmo HTML no e-mail. Ou seja, esta tarefa acaba por ser um bocadinho mais complexa. Temos aqui identificado que queremos incluir dois relatórios nesta tarefa. Temos o nosso Simple HTML e o nosso Simple PowerPoint. Agora, aqui a principal diferença é que nós não estamos a dizer que queremos o HTML attached no e-mail, ao contrário, por exemplo, do PowerPoint. E quando vamos aqui à parte da mensagem do e-mail, como podemos ver, temos aqui o attachment, neste caso do PDF, da questão do PowerPoint, nós podemos pôr dentro do corpo do texto do e-mail, da mesma forma que nós colocamos as tags, por exemplo, com o nome do utilizador que nós criamos há pouco, podemos vir aqui à opção de Reports e dizer que queremos embeber o relatório diretamente no corpo do correio. Não vou gravar aqui neste caso para não estar a estragar esta template, mas vou sim, por outro lado, correr a tarefa para nós vermos a tarefa em funcionamento. E uma vez então executada a tarefa, posso voltar aqui ao meu Outlook e posso ver de facto o meu e-mail, onde nós podemos ver que foram embebidos os conteúdos com as visualizações, e temos aqui também o nosso attachment de PDF proveniente do nosso PowerPoint. O exemplo seguinte que eu tenho para mostrar acaba por ser também a componente de Pixel Perfect. Ou seja, vamos aqui novamente a relatórios, e apenas para que vocês possam ter uma noção, existe também então esta componente dentro do Designer, onde é possível fazer a criação da template, mas neste caso tendo total controle sobre o layout daquilo que nós queremos apresentar. Ou seja, sem utilizarmos HTML, sem utilizarmos as próprias funcionalidades do Microsoft Office, podemos criar efetivamente um relatório Pixel Perfect, onde podemos inclusive fazer um fine-tune às próprias visualizações com propriedades muito ricas, onde podemos identificar, por exemplo, até mesmo se nós queremos, por exemplo, o gráfico de barras com borders, o local onde queremos que seja colocada a legendagem, se ela é itálica ou não, a fonte, destaques de cores com base em regras e assim sucessivamente. E logicamente depois podemos fazer as nossas várias categorizações e tudo. Ou seja, apenas para terem aqui um exemplo, posso correr esta template e podemos ver então agora o resultado, que acaba por ser a criação de um relatório em PDF formatado a nível de Pixel Perfect, onde por exemplo até mesmo esta visualização, que não é uma visualização nativa Click, e pronto, uma tabela que está com uma formatação bastante simples. Tenho aqui um outro exemplo, este aqui já um pouco mais rico, onde conseguem ver de facto até que nível se consegue elevar esta componente de criação de templates em Pixel Perfect. Por fim, como último tema, apenas alguns destaques em relação aqui à parte da administração. Por exemplo, a identificação de Security Roles. Como eu tinha dito, adicionalmente, para além de definirmos a nível de segurança, por exemplo, por via Section Access, de que dados é que devem ser incluídos por utilizador a um relatório, também se podem definir perfis, neste caso de acesso e de administração, do próprio nPrinting. Por exemplo, vou abrir aqui um administrador que pode fazer tudo, mas é apenas para terem uma ideia do nível de detalhe ao qual se pode fazer então a atribuição das possibilidades e das funcionalidades a que um utilizador tem acesso dentro do seu perfil, seja na gestão das aplicações, utilizadores ou até mesmo administração geral do próprio nPrinting. A referir, como já vimos anteriormente, também existe aqui uma área onde nós podemos ver a execução das tarefas, e também a destacar para quem tenha o nPrinting 16, existe também uma ferramenta que facilita agora a importação
dos projetos de N-Printing 16 para estas versões mais recentes do N-Printing, nomeadamente, por exemplo, esta versão que eu estou a utilizar agora, que é de junho de 2020. E pronto, chegamos ao final do nosso webinar. Espero que tenham gostado daquilo que eu vos tenho apresentado sobre o Click and Printing. Efetivamente, a ideia deste produto dentro da plataforma Click consiste em conseguir responder mais casos de utilização da analítica dentro da organização. Neste caso em concreto, então, os casos em que não é necessário fazer uma exploração dinâmica, é suficiente a apresentação de informação num formato estático, podendo então esta inclusive ser disseminada para virtualmente ilimitados números de destinatários. Vamos então agora abrir a sessão para questões, em que eu irei ler as questões que tenho colocado ao longo desta sessão, assim como se quiserem começar a colocar algumas questões que ainda não tenham colocado, também irei fazer o mesmo. Irei acabar por ler para que todos, essencialmente, que estão aqui a assistir no webinar, possam conhecer as dúvidas que também que outros colegas possam ter e pronto, e acabarei por responder. Repetindo mais uma vez, está aqui também o meu contacto direto. Se quiserem falar comigo diretamente, independentemente de ser para N-Printing ou outro tema de Click, também o podem fazer enviando-me um e-mail que eu terei todo o gosto em responder. E pronto, resta-me também agradecer a vossa presença e interesse nesta sessão. Espero que tenha sido do vosso agrado. E pronto, vamos agora dar início à parte das questões. Obrigado.